Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. A gente no momento está na fase de ajustes do primeiro ato da nossa 11ª história. Se você não viu como ela começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E na semana passada eu fiz ali um levantamento, das lacunas, das questões que precisavam ser resolvidas no texto que eu já tinha escrito. Eu fiz essa listinha toda e hoje a gente vai começar a responder essas questões, Vamos tentar procurar respostas aí e encaixar o que está faltando para poder o primeiro ato ficar consistente o suficiente para a gente seguir contando a nossa história, Muito provavelmente a gente não vai responder todas as questões hoje, mas a gente vai ver o máximo que dá para fazer, Então aqui tem o nosso pequeno questionário. A primeira coisa que a gente precisa definir aqui é o clima. Isso não é um problema tão grande assim. No início da história a gente falou que era verão em Landa e depois a gente contou que a temperatura estava prestes a esfriar, e as estradas iriam ficar mais difíceis por causa disso. Eu acho que o mais vantajoso para a gente realmente na narrativa é a gente manter o clima mais gélido, um clima frio, durante a passagem deles pela estrada. Então a gente pode dizer aí que era o fim do verão, Então a passagem do verão para o outono, vamos colocar assim, mas fica mais interessante. Vamos ver como é que está isso ali no texto. É aqui. 5 homens trabalhavam com urgência na reforma do poço. Era verão em Landa Superior. Então a gente pode dar uma reformadazinha aqui. Vamos ver o que dá para fazer. A minha ideia não é realmente mudar radicalmente o que está escrito, Eu só quero realmente eliminar essa contradição. Então aqui eu aproveitei para fazer essa correção e também amarrar um pouquinho o background que já está sendo criado ao longo da história, O Ziane reclama que não queria ir embora antes das festas, A gente não sabe de que festas são essas, mas eu resolvi mencionar isso aqui novamente, para dar a ideia de que isso foi pensado muito antes, Então ficou assim. 5 homens trabalhavam com urgência na reforma do poço, já atrasada por conta de seu intenso uso durante o verão. Então já estabeleci que o verão está passando. Estava claro que o comendador da cidade queria tudo pronto antes do movimento gerado pelas festas. Aqui eu tenho essas duas informações, Primeiro, a aproximação das festas, e segundo, que a cidade tem um comendador. Eu não quis usar uma palavra desgastada, tipo prefeito, alguma coisa assim. O comendador hoje em dia é uma pessoa que recebeu um prêmio, uma comenda, não tem muita função, mas a origem da palavra comendador era alguém que defendia as terras contra inimigos, alguém incumbido de defender uma porção de terra contra forças inimigas. Eu achei que ficaria legal, diferente, essa cidade ter um comendador no comando. Enfim, por enquanto essa questão está resolvida. Lógico que eu vou reescrever a história toda, vai passar por um segundo tratamento, então não estou me preocupando com isso no momento. Mas vamos lá para a nossa segunda questão, Então aqui está tudo certo. Em que problemas Ziane se meteu? Aí a gente tem uma questão muito grande para resolver, Aqui realmente a gente vai ter que fazer um brainstormzinho para poder chegar a alguma conclusão. Vamos lá. A gente sabe que ele era um colecionador, Agora, que tipo de objetos ele coleciona? Seriam itens mundanos, coisas que são facilmente encontradas nos lugares, ou itens preciosos, itens raros, Dentre os itens comuns, ele pode colecionar mapas, ele pode colecionar desenhos, pode colecionar joias, Então vamos ver aqui. Precisa ser alguma coisa pequena também, que ele leva na bolsa, Ele é um viajante, ele não pode colecionar algo muito grande, porque ele não tem como levar essa coleção de um lado para o outro. Então, para efeito aqui do nosso brainstorm, vamos ficar com uma coisa bem comum, depois a gente elabora melhor. Vamos dizer que ele coleciona pedras preciosas. Aí depois a gente dá uma sofisticada nisso e pensa melhor nesse item em particular, Que tipo de pedras são essas? Eu estou pensando aqui não pedras preciosas assim valiosíssimas e tal, senão eles seriam pessoas ricas, Eu estou pensando em itens únicos, de repente fragmentos de alguma coisa que se espalhou pelo mundo e ele viaja para colecionar esses fragmentos, não sei. Mas não pedras preciosas no sentido que a gente conhece, Ele pode estar de olho num item particularmente precioso, para sua coleção, por isso ele não quer ir embora. Ele pode ter sido contactado por alguém, para conseguir alguma coisa, um item, um outro colecionador, não sei. Eu acho que tudo leva a crer, eu dei a entender que ele
negociou, né? Que ele fez uma negociação na noite anterior, que começa a história, conseguindo o seu item, né? De repente ele negociou suas credenciais para deixar a cidade. Isso seria interessante, resolveria até de uma forma rápida, né? Por isso que ele não pode ir embora agora da cidade, não pelo caminho mais curto, né? Pelo caminho mais seguro. Então isso seria interessante e responderia a segunda questão aqui, né? Em troca de um item particularmente valioso para sua coleção, um exemplar valioso, ele negociou a sua credencial. Mas aí levanta outras questões, como por que ele tinha essa credencial e a outra pessoa não tinha, de repente a outra pessoa era criminosa, né? E ele tem o crédito como artista, né? E depois eu penso na natureza desse item propriamente, né? Vamos aqui, o que impede de deixar a cidade pelo meio mais seguro e rápido? Ciane trocou sua credencial de artista com um criminoso em troca de um exemplar valioso para sua coleção. Isso é legal, porque dá essa ideia de que ele está envolvido com coisas erradas no submundo, mas ele fica no limiar, né? A gente não vai botar o Ziane roubando alguém, né? Ou cometendo algum crime para completar a sua coleção, né? E aí, por enquanto, a gente vai deixando as informações aqui porque existe essa diferença, né? Uma coisa é a gente pensar na resposta, depois a gente precisa pensar na maneira de inserir essas informações na história. Existem infinitas possibilidades, né? Isso pode partir de um diálogo, pode ser um flashback, ou pode realmente essa situação voltar à tona e ele reviver alguma coisa, o criminoso aparece na história e há um confronto. Então, existem muitas possibilidades de inserir essa informação na história e não é nisso que eu estou pensando no momento. Eu só quero as respostas, depois eu vou pensar em como trabalhá-las dentro do texto, né? E é engraçado que muitas vezes com uma frase apenas a gente consegue entregar todas as informações para o leitor, né? Então aqui em que problema Ziane se meteu e o que impede de deixar a cidade pelo meio mais seguro e rápido? Na verdade são duas perguntas que têm a mesma resposta, né? Eu não precisava nem ter feito as duas perguntas separadas. E logo abaixo a gente tem aqui o que o Ziane coleciona, então quando chegar essa hora a gente pensa melhor no item propriamente, né, na coleção dele, que eu ainda não consegui pensar em nada definitivo, assim, alguma coisa que eu tenha certeza que vai servir. Mas vamos lá, a próxima é: o povo da região de Landa é supersticioso e lendas sobre criaturas e seres sombrios são comuns e levadas a sério. Isso aqui é uma questão bem interessante. Na semana passada eu recebi um ótimo comentário do Jack Buffalo Head, e ele meio que criou um background, um breve background para cada uma daqueles nomes de lugares que eu simplesmente listei, né, num trecho da história. Não estava pensando muito bem na origem de cada um, mas como cada nome ficou sugestivo, né, ele acabou dando uma solução para cada lugar, né? Então, Três Lanças, lugar onde ocorreu um dos principais conflitos de um período turbulento. Paraíso do Caçador, cidadela onde pode ser encontrado artefatos e armas de lutadores importantes do período. Céu Rochoso, um dos lugares mais íngremes e inóspitos que existe. Casa dos Sentinelas, uma vez que entramos nunca saímos. Então eu achei soluções bem interessantes, né? E o que me chamou a atenção foi aqui, ó, em Três Lanças, lugar onde ocorreu um dos principais conflitos de um período turbulento. Então quando eu li período turbulento, isso meio que me acendeu aquela faíscazinha da ideia, né? Da inspiração. Então eu acho que a gente pode ir meio que nessa direção mesmo. E aí aqui nessa questão do povo da região de Landa é supersticioso e lendas sobre criaturas e seres sombrios são comuns e levados a sério, a gente pode fazer com que isso tenha a ver com um passado sombrio aí, né? Um período onde criaturas perigosas, sombrias eram comuns e devastaram um pedaço da região. Então eu acho que eu vou bem para essa direção mesmo, né? Então, isso ocorre porque, em um passado distante, parte da região foi devastada por criaturas sombrias e perigosas. Ainda acredita-se que algumas delas vagam pelas estradas e esgueiram-se por entre os homens, escondendo-se nas cidades. Então, por isso que sempre alguém vê alguma coisa, ouve um ruído, ou alguém morre de uma maneira incompreensível, né? Então essas coisas sempre voltam à tona. E também por isso as estradas são evitadas, né? A gente pode ter uma parte realmente devastada depois que eles deixarem Landa, a gente pode fazer com que eles cruzem a fronteira ali para um lugar mais devastado, um lugar abandonado, onde as pessoas viviam antigamente, né? E aí, como se chama a região onde fica Landa, eu quero um nome que vá englobar todos esses lugares, né? Tanto a cidade suspensa na montanha, quanto
a Landa Superior, a Curva do Sul em si, né? Todo esse lugar precisa ter um nome, né? Eu acho que vai ficar mais interessante e mais realista dentro da narrativa se isso tudo for uma região única, sendo que todas essas cidadezinhas, todos esses pequenos lugares são subservientes à cidade nas montanhas, que é a que manda em tudo. É como se fosse a capital. Então a gente pode partir de uma certa lógica, pensando que esse povo aí todo escapou desse período turbulento, e essa região é tipo um refúgio, né? Uma fortaleza, né? Um lugar seguro, uma terra segura para eles. Então vamos tentar ir por esse lado, né? Vamos pesquisar refúgio. Ver onde a gente chega. Égide, esconderijo. Égide é legal, né? Porque aí a gente ganha ideia também de proteção, né? De protetor. Vamos só pesquisar por Égide. Para ver se existe alguma coisa, a não ser lógico dentro da mitologia, né? Se existe alguma história que já tenha usado isso recentemente, né? Aqui, Égide é o escudo, né? Legal, né? Que a Égide tinha uma figura gorgônica, né? Que é a Górgona, criatura da mitologia grega, representada como um monstro feroz de aspecto feminino com grandes presas. Tinha o poder de transformar todos que olhassem para ela em pedra e tudo mais, né? A Górgona é uma criatura até conhecida, né? Tem na DC, né? Eu tinha esquecido. Os braceletes da Mulher Maravilha são feitos de pedaços da Égide, mas aqui a gente está usando num sentido completamente diferente, né? Não é a Égide propriamente o escudo, e sim no sentido de proteção mesmo. Eu vou ficar com Égide por enquanto, né? Essa região de Égide. De repente pode caber um complemento, né? Mas por enquanto está ótimo. Então voltamos à nossa questão agora. O que Ziane colecionava? Eu vou partir de novo das pedras preciosas, né? Mas não precisa ser nada assim de valor batido como esmeralda, ouro, nada disso, né? A gente estava trabalhando na história passada com fragmentos da ponte de vidro, né? Uma ponte de vidro gigantesca que se esfacelou e os fragmentos se espalharam. Inclusive, o protagonista da história anterior ele ganhou cinzéis com a ponta feita nesse vidro, né? Então aqui a gente pode voltar a essa mitologia estabelecida na história anterior, e é até legal porque a gente dá faz uma amarração, né, melhor, e a gente pode dizer que são itens feitos com fragmentos desse vidro, né? Os fragmentos do vidro da criação, que também é cercado de lendas, de mitos e tudo mais, né? Pode existir a crença de que eles possuem características mágicas, né? Existe a crença de que eles possuem características mágicas, embora Ziane não saiba usá-las, né? Eu acho interessante fazer essa conexão entre as histórias. Talvez Ziane esteja à procura de realmente aproveitar o potencial dessas joias, né? Ziane está em busca de alguém que o ensine a utilizar os itens. Por enquanto tá bom. A gente define depois o formato dessas joias, aí acho que não tem tanta relevância assim, elas podem ter formatos variados, como na história passada elas compunham a ponta de um cinzel, né? Então pode existir de tudo com pedacinhos desses vidros, e ele coleciona, esperando que um dia ele comprove que esse vidro realmente é especial e que ele consiga utilizar isso tudo a seu favor, né? Essas características mágicas. Beleza. Background de Landa, suas origens, por que ela foi fundada? Aí aqui a gente volta àquela questão, né? A gente pode dizer que a Landa antiga, né, foi devastada por essas criaturas anos atrás, e os sobreviventes fundaram Landa Superior. Eu acho que é o suficiente, a gente continua na mesma linha, né? Vamos só complementando esse background dessa região e do nosso mundo. Então, fundaram Landa Superior. Então, após a antiga Landa ter sido devastada muito tempo atrás, os sobreviventes viajaram até as montanhas ao norte e fundaram Landa Superior. Então aqui pode ter um propósito, realmente eles estão justamente onde fica uma falha, né, naquela cadeia de montanhas onde se pode passar de um lado para o outro, e eles estão guardando aquele lugar
E há uma relação realmente dessa cidade com a cidade suspensa, e por ali passam vários nobres e tudo mais. Por enquanto está tudo cabendo no mesmo contexto, né? E eu não sei se a Antiga Landa fica legal para a gente chamar essa cidade em ruínas, que vai ter mais pro sul, né? Mas Landa, Antiga Landa, Velha Landa, Landa derrotada, Landa perdida, Landa esquecida. Landa perdida, Landa esquecida eu acho que é legal, né? A gente já pode aqui estabelecer que a cidade velha se chama Landa Esquecida. Beleza. E aí a gente respondeu aqui todas essas questões hoje. Ficaram essas aqui, que tem mais a ver em grande parte já com a parte do Vorg Alphard, né, pelo que eu estou vendo aqui. E a gente vai deixar para vê-las na semana que vem. Essa parte de respostas, né, de busca por respostas, realmente vai durar um pouquinho mais do que a de estabelecer perguntas, porque realmente a gente precisa pensar um pouquinho mais no que a gente está fazendo, mas a ideia é conseguir justamente amarrar o máximo possível de questões em uma única resposta, como eu tenho feito, né? Isso vai abreviando a quantidade de mudanças e acréscimos que a gente tem que fazer na história e vai deixando tudo também um pouquinho mais consistente, né? Eu particularmente estou gostando muito da direção que a história está tomando, e agora que a gente está parando para realmente ver a questão do background, né, e os motivos das coisas estarem acontecendo, eu acho que está se formando aí um cenário bem interessante, bem propenso a novas histórias, né, acontecendo nesse mesmo lugar. E a gente continua então nossa busca por respostas na semana que vem. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E se você gosta de world building, de construção de mundos, tem também a playlist da nossa nova série Universo Planos e Fugas. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!